Meu nome é Juliano Fagundes. Estou apresentando o trabalho Estudos das Propriedades Mecânicas do Gesso com adição de endurecedor de superfície. Também fazem parte desse trabalho Alan Dantas, José Getúlio, Nelson Cárdenas, e José Alencar Júnior. O trabalho foi dividido em introdução, metodologia com caracterização, definição das dosagens e moldagem e aplicação do endurecedor, resultados e discussões, dureza e resistência à compressão, microscopia eletrônica de varredura e conclusões. Introdução, características do gesso. O gesso é um material de baixo custo, é uma matéria-prima abundante, possui elevada produtividade, né, e uma alta qualidade. No entanto, o gesso tem uma baixa dureza. Essa baixa dureza limita as suas aplicações, as suas utilizações, né? E o nosso trabalho tem o objetivo de melhorar a resistência superficial do gesso com a aplicação do endurecedor de superfície. Para que o endurecedor de superfície possa ser utilizado no gesso, é necessário também adicionar a cal, o hidróxido de cálcio. O endurecedor de superfície é um endurecedor já fácil de se encontrar no comércio, muito utilizado em materiais cimentícios, né? E então, é um endurecedor já fácil de encontrar no comércio. Aplicando hidróxido de cálcio, nós estamos reproduzindo a, a reação que ocorreria nos materiais cimentícios. E por que o endurecedor de superfície que é de material cimentício? Porque os aditivos encontrados no comércio para gesso, em geral, são hidrorrepelentes, hidrófugos, mas não são, são escassos os aditivos para melhorar as propriedades mecânicas do gesso. A caracterização ocorreu ah, avaliando os requisitos da NBR 13207, que são os requisitos para a utilização do gesso na construção civil. E aí, o único requisito é que o gesso não atingiu foi o tempo de fim de pega, né? O gesso teve o resultado de 23,41 minutos, mas a norma preconiza 35 minutos. Todos os ensaios foram repetidos 6 vezes, né? As propriedades, né? A matriz experimental, nós temos o gesso de referência, nós temos o gesso com 15% de cal, o gesso com 15% de cal e endurecedor, o G15D, o gesso com 30% de cal, G30, e o gesso com 30% de cal e endurecedor, G30D. E o gesso aplicado apenas o endurecedor. Observe que nós não alteramos a quantidade de gesso e utilizamos a cal como aditivo, né? Então, nas proporções de 15 e 30%, já amplamente divulgados e relatados na literatura como os limites de trabalhabilidade para argamassas, né? Gesso, da mistura gesso e cal. Os corpos de prova foram moldados obedecendo os critérios da NBR 12127, 129, em que a mistura gesso e cal foi o material ainda em pó, né? E aí se obedeceu o restante dos critérios, houve a mistura, né? Em pó e até então depois colocou-se na água, se esperou o material assentar, 1 minuto de mistura, né?
para que depois fosse colocado nos moldes e nos moldes cúbicos. Então, depois da moldagem dos moldes cúbicos, né, eles foram para a estufa durante 7 dias. No sétimo dia, eles foram retirados, resfriados em temperatura ambiente e foi aplicado o endurecedor. O endurecedor foi aplicado de forma que os corpos de prova foram mergulhados no endurecedor, né? Após o mergulho, eles foram guardados em temperatura ambiente, eles não retornaram à estufa. E no 14º dia foi realizado um ensaio de dureza e resistência à compressão. Os resultados, né? Nós temos que os melhores resultados para a dureza foi da amostra G3D, ou seja, gesso com 30% de cal e endurecedor, com 50,44 newtons por milímetro quadrado. Observe que os valores de referência, o gesso de referência tem a dureza de 20,23. Então, é um resultado mais do que dobrou, né? O resultado com 15% de cal e endurecedor também foi um resultado de 34,86 newtons por milímetro quadrado. Resultado muito bom. E observe que apenas o gesso com o endurecedor obteve um resultado de 18,78, menor até do que a dureza do gesso de referência. A resistência à compressão não há nenhuma amostra que obteve um resultado tão alto, tão significativo. São resultados semelhantes, né? Você veja que o menor resultado foi 9,15, mas eu tenho 9,62, que é o gesso de referência, e o melhor eu tenho 11,91. Então, são resultados próximos. A micrografia, observe que a amostra G3D, em que a aplicação do gesso e a cal, as agulhas do gesso formam blocos, né? Essa nova formação foi que melhorou, né, a dureza superficial de forma tão alta, né? As conclusões, nós temos que houve a formação de uma camada protetora superficial, né, com o aumento da dureza ah, de 148,10 e 72,31% para já as amostras G3D e G1D, respectivamente, ou seja, foi um aumento de dureza muito alto, 148,10%, né? Não houve alterações na resistência mecânica, o que significa que o endurecedor não penetrou profundamente as amostras para que pudesse alterar a resistência do corpo de prova como um todo, né? E o que é que podemos, de forma tão, tão, tão evidente, né? Podemos colocar que, como conclusão do trabalho, que a diminuição das limitações mecânicas do gesso possibilita novos usos para ela, né? Se eu tenho um gesso que é mais resistente quanto à sua resistência superficial, à sua dureza superficial, isso possibilita novos usos do gesso, além dos usos já habituais na construção civil, para forro, revestimento, sanca. Então, eu posso admitir que o gesso, por ter uma dureza melhor, ele pode ser utilizado para guarda-roupa, closets, mesas, né? Do ponto de vista da matéria-prima do gesso, eu estou adicionando o mercado para o gesso,
além de que agregando valor também a esse novo produto, né, que o gesso vai gerar. Estou, ó, o trabalho terminou aqui. Fico à disposição para dúvidas, sanar as possíveis dúvidas na mesa redonda. Muito obrigado a todos. Ah, até a mesa.